Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso e hoje nós vamos começar discutindo a capacitância. Na verdade, nós vamos introduzir nessa parte do curso um elemento de circuito conhecido como capacitor, né? A capacitância é vamos dizer assim, a propriedade desse tipo de elemento. A capacitância está ligada a um determinado arranjo de condutores. Um exemplo muito simples disso, tá certo? Que ocorre no nosso dia a dia, é, por exemplo, o que acontece na Terra. A Terra, tá certo? A gente pode imaginar a Terra como sendo circundada por uma camada, né? Nós temos a atmosfera e externamente nós temos uma camada que se chama ionosfera. A ionosfera, ela é criada, tá certo? A ionosfera, ela é criada, né? Quando raios solares incidem, tá certo? Raios cósmicos incidem sobre essas camadas superiores da atmosfera. E na ionosfera, as partículas, né, que compõem a atmosfera estão carregadas, né? Por isso que ela chama ionosfera. Tá certo? Então a gente pode imaginar, né, que existe uma carga positiva que está em volta da Terra, tá certo? E a Terra funciona como uma superfície carregada negativamente, né? Então a gente pode imaginar que eu tenho uma superfície positiva aqui, tá certo? Uma camada carregada positivamente, e eu tenho uma camada que é a Terra carregada negativamente. Tá certo? Quando eu tenho determinados eventos atmosféricos, né? Quando eu tenho aqui uma nuvem, por exemplo, né? E essa nuvem, por diversas razões, ela vai ter um processo de polarização, uma parte da carga dela vai ser puxada para cima, uma parte vai ser voltada para baixo, tá? E pode acontecer que num dia chuvoso, tá certo? Quando você tem determinadas condições atmosféricas propícias, um raio caia sobre a Terra. Então, nós vamos começar a estudar nessa aula de hoje o que são os fundamentos, não é, desse tipo, sobre os quais se baseia esse tipo de situação. Um outro exemplo bastante comum que a gente tem hoje no nosso dia a dia é o uso de um cabo coaxial, né? Um cabo coaxial é um cabo de antena, por exemplo, né? E o que ele é? Ele é composto de dois condutores. Um condutor, não é, que está no meio do cabo, tá certo? Eu tenho uma camada isolante em volta desse condutor, e sobre essa camada isolante eu tenho, em geral, uma tela de metal, que é um outro condutor, tá? E sobre ela, finalmente, eu tenho, não é, uma outra camada de isolante. Esse tipo de arranjo é muito usado, por exemplo, em telecomunicações. Um outro exemplo de capacitor é aquele que existe por exemplo, numa câmera fotográfica. O flash de uma câmera fotográfica, ele necessita, né, pelo brilho que ele emite naquele momento, a quantidade de energia que é emitida naquele momento, não é? Ele necessita de uma descarga muito grande de energia, de eletricidade, né? E essa descarga, ela é propiciada, né, exatamente por esse tipo de elemento, tá certo? Muito bem. Então imagina o seguinte: como é que nós vamos começar falando de capacitores? Eu vou pensar no seguinte arranjo. Pense que você tem dois condutores, tá certo? São dois condutores que estão isolados um do outro e do meio, né? Nesse condutor eu tenho uma carga Q, nesse condutor aqui eu tenho uma carga menos Q, tá? Então os dois condutores, né, têm a mesma carga no valor absoluto, tá certo? Tá? Então tem a mesma carga com valor absoluto. E eles estão separados um do outro, isolados um do outro. Ora, nós sabemos o seguinte: se eu tenho uma superfície condutora, nós vimos que uma superfície condutora, primeira coisa é o seguinte: dentro de um condutor a gente se lembra que o campo elétrico é igual a zero. Segunda coisa é que a superfície condutora, tá? A superfície condutora, elas são superfícies equipotenciais. Então eu posso dizer que o potencial, né, sobre essa superfície aqui é o mesmo em todos os pontos da superfície. Mesma coisa
nesta superfície aqui o potencial é o mesmo sobre todos os pontos da superfície. Mais do que isso, você deve se lembrar que numa superfície equipotencial, o campo elétrico é perpendicular em qualquer ponto da superfície. Então eu posso definir aqui linhas de campo, tá certo? Linhas de campo, não é? Que formam o espaço em redor dessas duas superfícies aqui. E eu posso dizer que eu tenho uma diferença de potencial, que eu vou chamar de V, tá certo? Que é a diferença de potencial entre essas duas superfícies. Você deve estar se lembrando ou se perguntando do seguinte: bom, quando eu vi capacitor, né, eu já vi uma vez capacitor, mas eu me lembro que eram duas placas paralelas. Nós vamos estudar este exemplo de capacitor como um dos exemplos mais, vamos chamar assim, mais típicos de capacitor que a gente tem, tá certo? Onde é mais fácil estudar a capacitância e as propriedades. Inclusive, né, quem veio já do ensino médio, já tendo visto alguma coisa disso, ou passou por um curso técnico, deve se lembrar que o símbolo do capacitor são duas linhas paralelas, tá? Mas isso aqui é para mostrar para vocês que as definições básicas em relação a capacitor e capacitância são definições gerais. Elas não são feitas partindo-se de uma determinada geometria, mas elas são gerais e valem para qualquer tipo de arranjo geométrico. Então, relembrando ou reforçando, eu tenho duas superfícies condutoras, cada uma delas está com uma carga, sendo que o valor da carga numa é positivo, na outra é negativo, os valores absolutos são os mesmos, tá? Existe, como o condutor é uma superfície equipotencial, né? Cada ponto dessa superfície está no mesmo potencial, cada ponto dessa superfície está no mesmo potencial, então eu posso dizer que existe uma diferença de potencial entre essas duas superfícies aí. Muito bem. Dito isso, tá certo? Eu vou definir a capacitância. Então a capacitância vai ser definida. C é igual a carga Q dividido por V. Tá? Então essa é a minha definição de capacitância, tá certo? Né? E a unidade de capacitância no SI é o farad. De novo, lembrando mais uma vez, se eu tenho uma unidade, ela é sempre escrita com minúsculas, e se ela é uma homenagem a uma personalidade científica, o seu símbolo tá certo? É dado em maiúscula. Né? Se a gente for olhar aqui, um farad, portanto, vai ser igual a 1 coulomb dividido por 1 volt. Tá? Muito bem. Vocês vão encontrar, na maior parte das vezes, tá certo? Para quem for trabalhar com problemas envolvendo capacitância, né? Como um coulomb é uma unidade muito grande, tá certo? É a unidade básica, mas é uma unidade muito grande. Então, o que normalmente a gente tem, né, são submúltiplos. É muito comum encontrar submúltiplos do farad, por exemplo, né, o microfarad ou o picofarad. Microfarad é 10 a menos 6, picofarad é 10 a menos 12, tá? Então nós vamos ver isso aí com uma certa frequência, tá? E de uma certa forma, né, um capacitor, ele é representado, como eu disse para vocês, ele é representado, tá? Um capacitor, ele é representado num circuito qualquer por duas linhas paralelas. Isso representa uma combinação de condutores, né? Lembra a ideia de uma combinação de placas paralelas. Se você desmontar um circuito qualquer, uma placa qualquer, olhar, você vai ver uns cilindrozinhos dentro dessa placa. Normalmente esses cilindros são os capacitores, né, que estão neste circuito. Tá? Muito bem. Né? Como é que eu faço para carregar um capacitor? Carregar um capacitor significa, originalmente, você pensa o seguinte: originalmente eu estou com esse capacitor eletricamente neutro, né? São dois condutores, tá certo? Mas eu tenho aqui uma situação que é a seguinte: a quantidade de cargas aqui é igual a quantidade de cargas aqui, positivos e negativos. O que eu tenho que fazer para carregar um capacitor, ou seja,
para produzir essa diferença de potencial que eu estou vendo aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, colocar um outro elemento de circuito, que é conhecido como uma bateria, uma pilha, por exemplo. Tá? E o que a bateria faz? Né? Vamos pegar aqui, antes de ligar a bateria, vamos abrir esse circuito aqui. Isso aqui é uma chavinha, tá certo? É uma chavinha que eu vou fechar aqui nesse circuito. Então eu tenho uma capacitância C e eu tenho uma bateria aqui. O que acontece quando eu fecho essa chave? Quando eu fechar essa chave aqui, tá? O que vai fazer? Essa bateria aqui, o papel desse elemento aqui é fazer o seguinte: ele pega uma carga que está aqui, uma carga positiva que está aqui, e move essa carga positiva para cá. Tá? Então ele faz esse movimento de cargas, né? De novo, isso é uma representação que eu estou fazendo. Né? Você fala assim, mas quem se move no circuito não são as cargas negativas? São. Algumas vezes, você tem circuitos em que o material condutor pode ser de cargas positivas, mas se a gente estiver pensando no metal, se estiver pensando em elétrons livres no metal, sim, quem se move são os elétrons, tá certo? Que vão se mover dentro da estrutura cristalina do metal, mas aqui a gente vai adotar uma convenção de que quem está se movendo são as cargas positivas. Nós vamos reforçar isso na próxima parte do curso, quando a gente estiver vendo correntes elétricas, tá? Muito bem, então vamos supor, tá certo? Que nós pegamos aqui uma carga positiva e trazemos para cá. Então essa bateria, ela realiza, não é, esse tipo de trabalho, tá certo? Ele realiza esse tipo de trabalho, e se ela está realizando esse tipo de trabalho, não é, eu estou tendo uma construção de uma nova configuração, onde eu tenho, então, cargas sendo deslocadas de uma superfície para outra. Então, à medida que ela for fazendo isso, né, ele vai atingir um momento em que a quantidade de cargas que for alocado nessas placas é tal, tá certo? Que ela para de mover cargas. Por quê? Porque eu já botei tanta carga aqui que não tem mais como botar carga nessa placa. Então ela para de botar e esse capacitor estará carregado. Qual é a quantidade de carga que vai estar nesse capacitor? A quantidade de carga que vai estar nesse capacitor está relacionada à sua capacitância a partir, né, da diferença de potencial que está criada aqui. Tá? Muito bem. Então isso aí é basicamente, né, o começo. Vamos estudar um pouco mais essa propriedade que é, né, a capacitância. Vamos estudar agora, como eu disse para vocês, vamos começar estudando, né, o que é um capacitor de placas paralelas. Tá? Olha aqui. Então vamos lá, capacitor de placas paralelas. Imagina que eu tenho o seguinte arranjo. Vamos pensar que eu tenho um arranjo, que eu tenho duas placas metálicas. Eu tenho duas placas metálicas. Essa placa tem uma área A, a outra placa também eu vou supor que tem uma área A, e essas placas estão separadas por uma distância D. Então eu tenho duas placas metálicas que estão separadas aí por uma distância D. Tá? Vamos olhar isso aqui de frente para ficar mais fácil, né? Então vamos olhar aqui, eu tenho aqui, ó. Então eu tenho essas duas placas, agora eu estou olhando de frente aqui, eu tenho essa placa aqui, e eu carreguei essa placa aqui, né, com uma carga mais Q, tá certo? Eu vou supor que está uniformemente distribuída, só para facilitar por enquanto, isso não tem muita importância mais adiante, mas por enquanto para facilitar a nossa conta, tá certo? Eu tenho aqui, né, uma carga mais Q de um lado, uma carga menos Q do outro lado. Então aqui eu tenho mais Q e aqui eu tenho menos Q. Vamos lá. Nós olhamos, quando nós estudamos o campo elétrico, né, nós estudamos várias distribuições de carga, tá certo? E um dos problemas que nós resolvemos foi exatamente, né, o campo produzido por duas cargas paralelas, duas placas paralelas. E vocês devem se lembrar que o campo desse lado aqui é igual a zero, e o campo desse lado aqui também é igual a zero. E eu tenho um campo aqui dentro, eu tenho um campo E aqui, onde o campo aqui dentro E é igual a sigma sobre ε0. Esse aqui é o valor do módulo do campo. Tá? Então o módulo do campo nós vimos era sigma sobre ε0. Muito bem.
Eu tenho uma distribuição de cargas, eu tenho uma distância entre essas placas aqui, ó. Só para ficar clara a distância entre essas placas, né? Vamos relembrar, a distância aqui é D, tá? Então eu tenho essas duas placas separadas por uma distância D, e eu posso agora calcular qual é a diferença de potencial, né? A diferença de potencial entre, tá certo? Essas duas placas, né? Relembrando que isso aqui é menos E escalar ds, tá certo? De 0 até D. Tá? Se eu fizer essa conta aqui, né? Eu vou ver o seguinte, E escalar ds, E e ds eu estou saindo dessa placa aqui e indo para essa, tá? Da placa negativa para a placa positiva, tá certo? E eu vou ter um ds em direção contrária ao campo, né? Se eu fizer isso aqui, tá? Eu vou ter que E escalar ds vai dar integral disso aqui. Como o campo é uniforme aqui dentro, nós já sabemos disso, então V vai ser igual a E vezes D, tá? Olha, o meu campo, eu sei, é sigma sobre ε0. Então isso aqui vai dar sigma vezes D sobre ε0. E sigma, eu sei, é Q dividido por A. Então eu tenho Q vezes D sobre Aε0. A minha capacitância C, olha aqui, ó, a minha capacitância C é igual a Q sobre V, então eu tenho Q sobre V, que é Q vezes D sobre ε0 vezes A, e isso aqui vai dar ε0A dividido por D. O que tem aqui que você tem que prestar bastante atenção? Primeira coisa que você tem que estar muito atento, né? E isso costuma dar muito problema. A primeira coisa é que este valor que nós calculamos é a capacitância de um capacitor de placas paralelas. Vamos voltar ao começo, tá certo? No começo eu disse, né, o capacitor é um arranjo de condutores, onde eu tenho uma carga Q colocada nesses condutores, guerra Q menos Q, e uma diferença de potencial. E a capacitância é definida como Q sobre V. Este valor que eu calculei se refere a esse arranjo geométrico particular. A outra coisa interessante que você deve... Então a primeira coisa é, cada tipo de arranjo geométrico eu vou ter um resultado final de capacitância, e nós vamos ver isso daqui no próximo quadro nós vamos ver isso. Eu tenho um determinado valor para capacitância. Segunda coisa aqui é o seguinte, perceba que a capacitância ela depende da geometria do arranjo. Então, cada arranjo tem uma capacitância e essa capacitância depende da geometria do arranjo. Tá claro isso? Né? É importante ficar isso claro, por quê? Porque muitas vezes a gente vê que um aluno ou uma aluna, na hora de resolver um problema, pega assim, a capacitância como se isso aqui fosse um valor genérico que valesse para todo tipo de arranjo. Não é, e presta bastante atenção sobre isso. Tá? Só para reafirmar isso, vamos estudar um outro tipo de arranjo, né, que é o cabo coaxial. Como é que é um cabo coaxial? Que é o nosso sensacional capacitor cilíndrico. Como é que é o capacitor? Lembra do cabo? Eu falei no começo dessa discussão, dessa conversa nossa, né? Eu citei aquele cabo coaxial, que é um fio, tem uma camada isolante, tá certo? Uma tela de metal, né? Então eu tenho um fio, vamos supor que eu tenho um fio, e aí eu tenho uma camada de metal aqui em volta desse fio, tá? Tá certo? Então isso aqui é o meu cabo coaxial. Por enquanto, eu não vou botar nenhum plástico aqui no meio, nem plástico aqui do lado de fora. Deixa sem nada, eu estou no vácuo ainda. Mais adiante um pouco, nós vamos conversar o que acontece se eu botar um plástico aqui no meio, tá? Mas por enquanto, pensa que eu tenho um fio, então uma camada condutora aqui, uma camada condutora aqui, né? E eu vou aumentar um pouquinho aquilo ali para ficar um pouco mais claro o que eu estou fazendo. Tá? Esse condutor aqui eu vou dizer que tem um raio A, esse condutor aqui eu vou dizer que tem um raio B. Se esse condutor aqui é maciço ou não, isso não tem muita importância para nós, porque a gente sabe que a carga, né, relembrando, a carga extra que está nesse condutor, ela vai estar na superfície do condutor. Tá? Depois que eu acabei de carregar o condutor, as cargas param de se mover. Né?
A gente vai trabalhar com cargas em movimento na próxima parte desse curso. Por enquanto, eu carreguei, enquanto eu estou carregando, as cargas estão se movendo, mas depois que eu acabei de carregar, as cargas pararam de se mover, tá? Então vamos olhar isso aqui, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa estrutura aqui, tá certo? Vou pegar essa estrutura aqui, né? E vou passar uma superfície, tá certo? Vou passar uma superfície gaussiana aqui, ó. Passa uma superfície gaussiana cilíndrica também, cujo eixo é paralelo aqui a esse eixo aqui, ó. Tá vendo minha superfície aqui, ó? Tá? Essa superfície gaussiana aqui tem um raio R. Lembrando o seguinte, eu vou supor que esse condutor aqui tem um tamanho L. Tá? Então a superfície gaussiana também tem um comprimento L. Só relembrando, né, nessa configuração aqui, só lembrando, se eu tenho a distribuição de carga aqui, que eu vou supor que aqui, por exemplo, é a carga positiva, que eu vou supor que é a carga negativa. Tá? Se eu tenho essa configuração, eu posso, relembrando, né, dizer que o campo elétrico ele é radial, né? Ele é radial e aponta de dentro para fora. Então esse aqui é o meu campo elétrico. Dentro aqui o campo elétrico é igual a zero, fora também o campo elétrico é zero. Porque se eu passar uma superfície gaussiana do lado de fora, né? Qual é a carga total contida por essa superfície gaussiana? Zero. Porque é mais Q aqui, é menos Q aqui. Distribuído ao longo dessa superfície. Mas é zero. Então, o campo elétrico do lado de fora desse condutor é zero, tá certo? Como o campo elétrico dentro do cilindro de dentro ali também é zero, né? Então, eu posso agora escrever a minha lei de Gauss. Lembra, nessa superfície gaussiana, o dA vai ser sempre paralelo ao campo elétrico em qualquer ponto da superfície, né? E eu posso dizer, então, portanto, tá certo? Que a minha integral sobre a superfície de E escalar dA, nós já vimos isso, tá certo? Nós já estamos craque nessa parte aqui, é Q sobre ε0, e isso aqui vai ser, então, né? Quanto que é a integral de dA? A integral de dA, E e dA são paralelos, portanto, E, não é? Eu posso fazer EdA como sendo, só relembrando, E escalar dA vai ser igual a E vezes dA, não é? Na hora que eu integrar o meu campo elétrico em o módulo do campo elétrico em qualquer ponto dessa superfície aqui é igual o módulo do campo elétrico. O vetor muda em qualquer ponto, mas o módulo é o mesmo, né? Eu posso dizer então que a minha integral de EdA sobre aquela superfície S ali vai ser igual, o E vai para fora e a integral da superfície gaussiana. Quanto que é a integral da superfície gaussiana? Lembra? Nas tampas, o E está para fora e o dA está para cá. E e dA nas tampas são perpendiculares, portanto, na tampa o fluxo é zero. Né? E vai para fora, o dA então vai ser integrado e vai dar a área dessa superfície cilíndrica aqui. Quanto que vai dar isso aqui? Eu tenho que E vezes 2πr vezes L. Então a área é 2πr vezes L, que é igual a Q sobre ε0. Tá certo? Então eu posso dizer que o meu campo elétrico aqui, E é igual a Q sobre 2π RL ε0, 2π ε0R, para botar de um jeito que a gente está mais acostumado, né? 2π ε0 L vezes R, tá? Muito bem. Eu agora vou fazer, tá certo? Vou querer saber qual é a diferença de potencial entre essas duas placas. A minha diferença de potencial, tá certo? Então eu vou dizer, a diferença de potencial é igual a menos a integral de E escalar ds, não é? Eu vou sair da placa negativa e vou para a placa positiva, tá certo? Então é menos E escalar ds, né? Dentro deste caminho. Lembrando, tá certo? Quando nós estudamos potencial, nós lembramos, né, que o caminho que eu faço para ir de um ponto ao outro não é importante, não tem importância esse caminho, tá? Porque eu estou saindo dessa placa negativa e indo aqui para a placa positiva, tá? Se eu fizer isso aqui, então, né, eu vou ter o quê? Menos o meu E escalar ds, como o E está apontando para fora e o ds para cá,
né, eu vou ter que V é igual a E vezes ds, né? E isso aqui é a integral de menos até mais, tá? Menos mais quer dizer placa positiva, placa negativa, tá? Cujos raios são A e B. Então eu estou saindo de um ponto a B a uma distância B e indo a um ponto a uma distância A. Olha, isso aqui eu posso escrever o seguinte: o meu ds, só para ficar clara essa integral aqui, né? O meu ds, o E está apontando para cá, o ds está apontando para cá, e portanto esse produto escalar, E escalar ds deu menos e matou esse menos aqui. Como eu estou integrando em R, então isso aqui é a integral. Eu vou botar agora de B até A, tá certo? De E, o que é o E? Q sobre 2π ε0 L vezes R vezes ds. Olha só, eu estou fazendo a integral, presta atenção nisso aqui para não ter confusão. Eu estou fazendo a integral em ds e a minha variável de integração é R. Então eu tenho que trocar o ds por dr. Se eu fizer isso, né, o meu dr aponta para cá. Então eu sei que dr é igual a menos ds. Se eu fizesse agora, fizesse a substituição, eu tenho, portanto, tá certo? Se eu substituo aqui, eu tenho que o meu v vai ser integral. Posso botar Q sobre 2π ε0r para fora, Q sobre 2π ε0L para fora, né? Substituindo aqui, eu tenho menos integral de dr sobre R indo de B até A. Tá? Se eu faço essa integral, ao fazer essa integral, né, todo mundo sabe que a integral de dx sobre x, né, a integral de dx sobre x, então vamos mudar para cá, ó. Então, eu posso escrever, né, a minha diferença de potencial V como sendo, então, a menos Q sobre 2π ε0L, né, integral agora de dr sobre R desde B até A. Tá? Muito bem, quando eu faço isso aqui, então eu vou ter que vai ser menos Q dividido por 2π ε0L, você já sabe que isso aqui vai dar logaritmo de R de B até A. E o que dá, né, menos Q sobre 2π ε0L log de A menos log de B. Ora, esse menos eu posso mudar a ordem desses dois elementos aqui, né? Então eu vou ficar com log de B menos log de A. Log de B menos log de A vai dar Q sobre 2π ε0L logaritmo de B dividido por A. Tá? Então, quando eu obtenho esse V, eu posso dizer que a minha capacitância, que é Q dividido por V, vai ser igual, se eu dividir isso aqui, vai dar 2π ε0L dividido por log de B dividido por A. Então, olha só. Esse é o valor que eu obtenho para a capacitância. De novo, eu estou afirmando, não é, aquilo que a gente viu no capacitor de placas paralelas, que a capacitância, ela depende do arranjo geométrico. Para cada valor de carga que eu tenho, né, eu tenho a diferença de potencial, mas dentro daquele arranjo geométrico, né, a minha razão, né, Q sobre V, ela é constante. Tudo bem? Então, de novo, né, eu posso dizer que a minha capacitância é um valor que depende de uma constante do meio, no caso aqui é a permissividade do meio do vácuo, vezes, não é, uma grandeza de comprimento. Né? Lembra que B sobre A, ela é adimensional porque B e A são, não tem unidade de comprimento. Tá? Muito bem. Nós vimos o capacitor de placas paralelas, tá certo? Agora vamos ver o capacitor, né, o capacitor esférico. Então eu tenho agora o capacitor, né, esférico, que é composto basicamente, como o nome está dizendo, né, eu tenho uma esfera e eu tenho uma casca esférica em volta. Né? Essa esfera tem raio A, essa aqui tem raio B. Né? Eu vou pegar
né? E da mesma forma como fiz no capacitor de placas cilíndricas, eu vou botar uma carga mais Q nessa superfície ou menos Q aqui. Eu estou escrevendo desse jeito, mas a carga está distribuída, né? Eu estou supondo que ela está distribuída uniformemente sobre essa superfície. De novo, né? Qual é a minha estratégia? Eu calculo o campo elétrico, calculo a diferença de potencial, divido a carga que está na placa pela diferença de potencial e obtenho a capacitância. Eu fiz isso no capacitor de placas paralelas, fiz isso no capacitor de placas cilíndricas, farei agora no capacitor, né, o capacitor esférico, tá? Bom, vamos só relembrar, não é? Se eu tenho essa configuração, o meu campo elétrico aqui, o meu campo elétrico ele é radial e tem esse tipo de estrutura, tá? Então esse é o meu campo elétrico aqui, lembrando que o meu campo elétrico do lado de fora é igual a zero, porque, né, se eu botar uma superfície gaussiana aqui do lado de fora, a carga total que ela contém é zero, mais Q aqui menos Q aqui. Mesma coisa, então, o campo elétrico aqui dentro também é zero, porque eu não tenho nenhuma carga aqui dentro e eu estou dentro de um condutor. Reforçando, eu tenho, tá certo? Eu movimento cargas para trazê-las para as superfícies condutoras. Mas o que eu estou estudando é aquela situação em que o capacitor está carregado. Não é? Eu não estou movendo cargas eu não estou preocupado ainda com esse movimento de cargas. Então se eu faço isso aqui, nós já sabemos disso aqui como é que funciona. Se eu passo uma superfície gaussiana aqui agora, ó, passo uma superfície gaussiana aqui, tá? E vou calcular, então, nessa superfície gaussiana S ali, né? Eu sei que a minha integral sobre a superfície S de E escalar dA é a carga que está dentro daquela superfície, né? Isso aqui vai me dar, né, o campo elétrico como sendo, tá? Nós já vimos isso aí, o campo elétrico ele é, né, Q sobre, tá certo? 4πr2. Então isso aqui vai implicar, né, que o campo elétrico é igual a Q sobre 4πr2 ε0, onde R é o raio aqui dessa superfície gaussiana. Isso aqui nós já vimos lá no cálculo, né? Tudo se passa como se a carga estivesse no centro, etc, etc. Tá? A minha diferença de potencial, né? O meu V vai ser integral de B até A, né, de E escalar ds. De novo, o meu E está para lá, o meu ds está para cá, o sinal inverte, tá certo? E eu tenho, né, de novo essa inversão, eu vou ficar, tá? Eu vou ficar com isso aqui no final das contas como sendo menos Q sobre 4πε0 integral de dr sobre R2, né, que eu estou integrando de B até A. Eu pulei os passos daqui, que é a mesma coisa que a gente fez ali no caso do cilindro. Tá certo? Muito bem. Dito isso, né, dito isso aqui, eu posso então dizer que o meu potencial agora vai ser, né, se eu fizer essa conta e substituir, tá? Aqui vai dar menos 1 sobre R, né? Se der, dando menos 1 sobre R, menos, né? Corta com esse menos aqui, eu vou ter então Q sobre 4πε0, tá? 1 sobre A menos 1 sobre B, né? E a minha capacitância, se eu fizer, tá certo? A minha capacitância é Q sobre isso aqui, que vai dar igual de novo, tá? Se eu fizer essa conta aqui, né? Eu tiro o mínimo aqui, A vezes B, B menos A, eu fico com a minha capacitância, então, como sendo 4πε0, tá? Vezes A vezes B dividido por B menos A. Então essa aqui é a minha capacitância de um capacitor esférico, né? Em alguns casos, como por exemplo, né, quando a gente está estudando a atmosfera, alguma coisa desse tipo assim, eu posso imaginar, né, que a minha casca externa eu posso projetá-la para o infinito. Então tem algumas situações, então eu vou supor que a minha carga vai para o infinito, né? E aí, nesse caso, a minha capacitância vai ser, se esse B for para o infinito, eu tenho B sobre B, eu passo B para baixo aqui, ó. Isso aqui, minha capacitância, eu posso escrever assim, ó. 4πε0A sobre 1 menos A sobre B, tá? Dividir os dois lados por B, né? Se esse B vai para infinito e A fica finito, esse termo aqui vai para zero, e a minha capacitância, então, né,
posso considerá-la como sendo 4πε0A, onde A é o raio ali da minha carga interna, tá? Então, olha só, nós definimos a capacitância. A capacitância é aquela propriedade de um arranjo de dois condutores, onde eu distribuo em cada um deles, né, uma carga positiva e uma carga negativa, sendo que ambas têm o mesmo valor absoluto. Quando eu coloco uma carga nessas superfícies condutoras, tá certo? Existe uma diferença de potencial entre elas, né? A capacitância ela é definida então como sendo a carga que eu coloquei dividida pela essa diferença de potencial que surge entre as duas superfícies condutoras. E aí a gente calculou a capacitância para um arranjo de placas paralelas, um arranjo cilíndrico, né, que é basicamente um cabo coaxial, né, e um arranjo esférico, que é um certo modelo aí, não é, da Terra e a sua ionosfera, tá bom? Agora nós vamos estudar, né, como é que esses capacitores definiram a capacitância, dados alguns exemplos. Nós vamos estudar agora como é que capacitores podem ser arranjados. Né? Nós vamos estudar algumas combinações de capacitores que serão muito úteis no futuro quando a gente for estudar circuitos elétricos, tá? Se vemos já!